Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Caio trazendo mais um vídeo. No vídeo de hoje, resumo da rodada 23 do Brasileirão 2023. Diferente hoje, né? Sempre estou postando o resumo da rodada, aproveitando os cortes da live, que sai toda segunda e sexta tem live no canal de lives. Aliás, se você ainda não é inscrito lá, se inscreva, o link está aí na descrição. Mas como essa rodada teve 4 dias de jogos, né? E as nossas lives são na segunda e na sexta. A rodada terminou no sábado e hoje tem a final da Copa do Brasil, por isso a rodada foi tão espalhada, né? E também por conta da data FIFA, embora na semana que vem não tem data FIFA e vai ser a mesma coisa, né? Jogo quarta, quinta, sexta e sábado e no domingo o jogo da volta da Copa do Brasil. Enfim, vamos direto falar dos jogos aqui para ver se esse vídeo fica menor também do que é o normal dos cortes da live, né? Já foi um minuto perdido. A rodada começou na quarta-feira com os finalistas da Copa do Brasil jogando, né, e perdendo. O Flamengo perdendo para o Atlético Paranaense e o São Paulo perdendo para o Internacional. Começando com o Flamengo, que hoje será mandante, né, na Copa do Brasil. O Flamengo perdeu o jogo lá em Cariacica, no Espírito Santo. O Maracanã ainda estava fechado, né? Hoje é a volta do estádio com o novo gramado, que estava sendo preparado justamente para essa final e também para a final da Libertadores, que será no próximo mês. Enfim, o Atlético Paranaense venceu por 3-0, dominou completamente a partida. É uma derrota complicada para o Flamengo, né? Às vésperas aí de uma final, e que é o que resta para o Flamengo na temporada, né? Perdeu todos os outros títulos que disputou, são 7 títulos em disputa, já perdeu 6. E tem aquela questão da troca de treinador, né? Que não era necessária, nem um pouco, né? E o Dorival é técnico do São Paulo, esse é assunto para a Copa do Brasil. No Brasileiro, o Flamengo já estava com suas chances bem pequenas, mas havia vencido o Botafogo na rodada 22, né? Que é justamente a rodada anterior. Então aumentava um pouco a chance do clube após vencer o líder. Mas aí vai e perde de 3-0, né? Ou seja, perdeu os 6 pontos do campeonato para o Atlético Paranaense, perdeu lá também na Arena da Baixada, só que foi 2-1, né? Dessa vez 3-0. Isso com o Atlético Paranaense cheio de desfalque, né? Sem o goleiro Bento, que está voltando de lesão ainda, e os jogadores que estavam na data FIFA, né? O Vitor Roque estava com a seleção olímpica, o Vidal, que seria até uma possível lei do ex, estava jogando com a seleção chilena nas eliminatórias, ainda também o Canóbio na seleção uruguaia, jogadores importantes aí para o time do Atlético Paranaense, principalmente o Vitor Roque, né, que é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. Sem eles, Kaká, o zagueiro, abriu o placar para o Atlético, né? Um rebote dado pelo goleiro Matheus Cunha, uma falha dele. Engraçado que o Matheus Cunha também estava na seleção olímpica e jogou, né? Jogou mal, enquanto o Vitor Roque estava e não jogou. O Alex Santana fez o segundo gol e o Vitor Bueno sacramentou a vitória do Furacão de pênalti. O São Paulo foi até Porto Alegre enfrentar o Internacional no Beira-Rio, debaixo de muita chuva. O Inter venceu de virada por 2-1. São Paulo saiu na frente ali no finzinho do primeiro tempo, onde não aconteceu muita coisa no primeiro tempo, né? O São Paulo teve um pênalti infantil cometido pelo goleiro Kehler. O Inter também com desfalques por conta da data FIFA, o goleiro Sérgio Rocher e o Ener Valencia, que foram os heróis aí do time na classificação para a semifinal da Libertadores. O Caleri fez o gol de pênalti, quase que o goleiro Kehler defendeu, né, mas a bola entrou. E no segundo tempo os laterais fizeram os gols da vitória do Internacional. O Fabrício Bustos fez o primeiro, belo gol, mas o René fez o gol da virada, um golaço do lateral esquerdo do Inter. Primeira vitória do Inter com o Eduardo Cudê no Brasileirão. O time estava se aproximando da zona de rebaixamento. Ainda não tem 30 pontos no campeonato, mas é bem difícil que um time que está na semifinal da Libertadores com chances reais de título vá ser rebaixado, né? A tendência é que vá se recuperar agora, uma vitória muito importante. E para o São Paulo talvez tenha até sido bom perder, porque senão ele entrar com muito favoritismo hoje. Então não existe favoritismo na final, é melhor para o São Paulo do que para o Flamengo. Apesar de que esses jogadores, né, às vezes a pressão faz bem, às vezes não. Assunto para outro vídeo, né? Eu não vou fazer o pré-jogo, porque postar 2 vídeos no mesmo dia vai ferrar o alcance do canal. Então vou fazer só o pós-jogo, que deve sair até na segunda-feira, né, e não no domingo ainda. Isso sobre a Copa do Brasil. Seguindo com a rodada do Brasileirão, tivemos o Santos perdendo em casa de 3-0 para o Cruzeiro. Na estreia do técnico Zé Ricardo no comando do Cruzeiro, o Santos, que demitiu o técnico Diego Aguirre após essa partida, mais uma derrota. Ele comandou o time apenas em 5 jogos e teve uma vitória e 4 derrotas. Realmente um trabalho muito ruim. Mas quem é que vai vir para o lugar, né? Lembrando que o Santos já teve 3 técnicos nesse campeonato
e nas regras do ano passado era o limite máximo, né, de técnicos. Você só podia trocar de técnico 3 vezes. O Santos não poderia fazer mais isso se fosse no ano passado. Já passou lá, né, o Odair Helma, que foi quem começou a temporada, o Paulo Turra, que também durou muito pouco tempo, e agora o Diego Aguirre. Quem será que virá tentar salvar o Santos, que está muito mal? Atualmente eu acho que é o pior time do campeonato, porque você vê o Vasco, está um ponto atrás do Santos agora, e ele demonstra uma reação. Nessa rodada nem se fala, né? Ganhou de 4-2 o rival, a gente já vai chegar no jogo do Vasco. Você tem o Coritiba, que apesar de ter perdido de forma absurda em casa para o Bahia, estava apresentando uma melhora, trouxe reforços. O Santos também trouxe, mas os do Coritiba são mais renomados, né? Mas o elenco do Santos ainda continua melhor que o do Coritiba, na minha visão. É melhor também que o do Cruzeiro. Se pegar nome a nome, eu acho que o elenco do Santos é melhor. Mas tem aquela cara de time rebaixado. Eu acho que o Santos não vai conseguir escapar nesse ano. E o Cruzeiro acabou de trocar de técnico, eu acho que não tinha necessidade. Mas o Zé Ricardo tem competência, na minha visão, para repetir pelo menos o que o Pepa fez no primeiro turno, que é mais do que suficiente para manter o cabuloso na Série A. Fortaleza recebeu o Corinthians no Castelão, um jogo que vai acontecer também na Sul-Americana, na semifinal, né, daqui a algumas semanas. E o Fortaleza venceu por 2-1. No primeiro turno eles haviam empatado em 1-1 lá na Neoquímica Arena, né? E agora o Fortaleza vence por 2-1. O Lucheiro abriu o placar para o Fortaleza no primeiro tempo aos 26 minutos. Um pouquinho de tempo depois ali o Pedro Henrique, garoto de 17 anos do Corinthians, já está vendido para o Zenit, para variar, né? Fez o gol de empate do Timão. O Fortaleza chegou a fazer um gol 2 minutos depois com o Marinho, mas foi anulado, né? E gerou muita discussão isso. O Marinho ainda teve a oportunidade de ampliar o placar de novo, né? Com um pênalti que ele sofreu. Ele não é o batedor oficial, mas deixaram ele bater e ele mandou para fora. E aí lá no finalzinho, o Iago Pikachu, que saiu do banco de reservas, puxou para a perna esquerda recebendo o cruzamento. A bola bate ali nas costas do Matheus Bidu. O Pikachu aproveita e manda para a rede 2-1 para o Fortaleza, que foi muito melhor na partida e mereceu a vitória, né? Poderia ter sido até mais se o gol do Marinho tivesse sido validado e se ele tivesse convertido o pênalti. Fora outras oportunidades, né? Foram 23 chutes do Fortaleza contra apenas 6 do Corinthians. Para mim o Fortaleza é muito favorito no confronto da Sul-Americana e ainda por cima irá decidir no Castelão. O Coritiba recebeu o Bahia no Couto Pereira na estreia do técnico Rogério Ceni pelo Bahia e estreia dos reforços internacionais do Coritiba, né? O Slimani, que chegou dando assistência, e também o Samaris, o volante grego, né? O Slimani é argelino, o espanhol Jessé Rodrigues ainda não estreou. E o Coritiba saiu na frente logo com 2 minutos de jogo. Sérgio Gomes abriu o placar para o Coritiba. O Rafael Ratão empatou para o Bahia aos 11 minutos. O Bahia fez gol aproveitando as falhas do goleiro Luan Poli do Coritiba, né? Incrivelmente falhou em todos os gols que o Coritiba sofreu. No primeiro do Rafael Ratão, aí eu acho que o zagueiro também teve culpa. No gol do Tassiano também teve falha do Poli. No do Ademir também. E no o último gol, né, que foi do Gabriel Teixeira, foi a mais ridícula do jeito que o Poli saiu, né, para tentar pegar a bola no meio campo. Ele ia se dar bem nas mãos do Sampaoli. O Andrei chegou a descontar lá no final para o Coritiba, né, fazendo o segundo gol do time, mas termina 4-2, assistência do Slimani para o gol do Coxa. Vamos ver o que o Coritiba vai conseguir fazer aí na sequência do campeonato, né? Eles efetivaram lá o Thiago Kozlovski, vai ficar até o fim do ano. Ele deu uma melhora no Coritiba do que era antes com o Antônio Carlos Zago, né? E o Rogério Ceni chega no Bahia muito bem, né? Perto do que vinha fazendo o trabalho o português. Caramba, esqueci o nome dele. Ele fala Pedro Caixinha, que é o do Bragantino, né? O português Renato Paiva, né? Era o técnico do Bahia, foi demitido na última rodada. Aliás, na rodada anterior, né? A última rodada do Bahia já estava sem técnico ali contra o Vasco. Empatou e agora eles vencem por 4-2 o Coritiba, vitória importantíssima para o tricolor de aço. O Grêmio foi até Bragança Paulista jogar com o Bragantino e perdeu de 2-0 para a equipe do Red Bull. O João Pedro fez um gol contra, na lateral do Grêmio fez um gol contra para abrir o placar para o Bragantino. E o Vitinho, no finalzinho do primeiro tempo, fechou a conta para o time do português Pedro Caixinha, que foi melhor na partida. O Grêmio teve poucas chances claras, é um time que não se dá tão bem fora de casa, né? Se você pegar o desempenho do Grêmio fora de casa, não é muito bom, enquanto o desempenho do Bragantino em casa é excelente, né? O Grêmio também vai bem em casa, mas fora é complicado.
o Bragantino tirou ponto de muita gente já lá no seu estádio, né? Normalmente vence. O Cuiabá recebeu o América Mineiro. O Cuiabá, depois de 4 derrotas seguidas, volta a pontuar, né? Soma um pontinho aí contra o América, que deixou a lanterna do campeonato com o Coritiba. O América saiu na frente com o Rodriguinho aos 11 minutos. O Felipe Azevedo fez 2-0 um belíssimo gol. Ele que é um ídolo do time do América. O Daverson sofreu o pênalti e converteu aos 35 minutos. E o Wellington Silva empatou ainda no finzinho do primeiro tempo para o Cuiabá. No segundo tempo, o Danilo Avelar foi expulso, mas o jogo terminou 2-2 mesmo. Resultado ruim pro Cuiabá, né? Jogando em casa. É a expectativa de uma vitória, apesar de por muito tempo no campeonato o Cuiabá ter feito uma campanha melhor fora de casa do que em casa, mas isso já se equilibrou. E pro América, né, são 3 jogos aí de invencibilidade, 2 vitórias seguidas em casa, um empate fora. Mas o Cuiabá ainda segue, né, bem distante aí da zona de rebaixamento por enquanto. O Palmeiras, que se aproxima mais do líder agora, né, a vantagem diminuiu para 7 pontos. O Palmeiras jogou na sexta-feira e venceu por 1-0 o Goiás. O gol saiu lá no finalzinho, marcado pelo Breno Lopes. E na comemoração, né, a torcida estava pegando bastante no pé dele pelas últimas partidas. O Breno Lopes não é um jogador assim, né? Nossa, que jogador bom. É um jogador ok, né? De ok para baixo. Mas ele tem uma história com o Palmeiras por ter decidido a Libertadores de 2020 e vinte, e eu acho que a torcida devia relevar a comemoração, porque ele mostrou dedo, porque ele queria provocar. Vocês estavam xingando ele o jogo todo, o cara aceita, fazer o quê? Ele fez o gol decisivo mais uma vez, que mantém o Palmeiras forte aí na briga pelo título, já que o Botafogo também tropeçou. Agora o jogo não foi essas coisas. O Palmeiras parecia que estava se poupando como se fosse jogar Libertadores já na semana que vem, mas não. E o Goiás também estava se defendendo bem, né? Enfim. No sábado tivemos o clássico carioca, Vasco e Fluminense. O Vasco venceu por 4-2. O Vasco que não ganhava do Fluminense desde 2019, né? Gols de Bruno César e Leandro Castan. Como esquecer desse jogo em São Januário, né? São Januário que agora está liberado. Já na próxima quinta-feira o Vasco vai poder receber a torcida lá no jogo contra o Coritiba. E que jogo foi esse Vasco Fluminense, hein? Um dos melhores jogos do campeonato, sem a menor dúvida. Eu, como torcedor, né, preferia que fosse um jogo mais tranquilo, né? O Vasco fez 1-0. Aí eu tava aquele medinho. O Vasco sempre toma gol no final do primeiro tempo, não tomou. Aí tomou logo no primeiro minuto do segundo tempo. Né? O Vasco abriu o placar no primeiro tempo com o Praxedes. Linda jogada do Rossi ali pela direita. Deixou o Marcelo no chão. Eu falei, aposentou o Marcelo. Aí a gente ficou zoando ali no intervalo. Aposentou o Marcelo. Chegou no segundo tempo, o Marcelo faz um golaço no primeiro minuto. Falou, tô aposentado não, né? Posso não jogar de lateral. O Marcelo tava lá de ponta direita no começo do segundo tempo e fez um gol. Que golaço. Aí, 4 minutos depois, o Vasco pulou na frente novamente com o gol de cabeça do Veguete, né? O Vasco fez 3 gols de cabeça nessa partida, jogo aéreo forte. O Veguete foi uma contratação excelente, né? O Pedro Raul não deu certo, o Veguete, um gol, uma assistência, números excelentes, 6 jogos e 4 gols. Fora, né, essa assistência que ele deu pro Peck também nesse jogo. Então teve esse gol do Verratti, aí 6 minutos depois teve o gol do Lima no segundo tempo. O jogo ficou 2-2 e aí o Gabriel Peck entrou. O Vasco com o Ramon Dias, né, melhorou muito a defesa, o ataque ainda continua sendo o pior do campeonato e marcou 4 gols em um jogo, né? Isso aí foi a maior surpresa de todas. O contra-ataque está se estruturando muito bem, o Gabriel Peck, né, logo teve uma chance, só que ele saiu sozinho no contra-ataque e chutou de forma bizonha. Na segunda chance que ele teve, né, a defesa do Fluminense também deu uma ajuda ali com o André e o Guga se atrapalhando. O Peck saiu sozinho cara a cara com o Fábio e não pipocou. Lionel Peck botou para dentro e depois ali aos 40 minutos do segundo tempo, né, uma jogada também de cruzamento do Pumita Rodrigues, que estava sendo muito criticado, voltou a ser titular com a lesão do Robson Bambu, fez um lindo cruzamento e o Verratti ajeitou para o Peck fazer o gol de cabeça também. 4-2 para o Vasco, grande vitória. Teve reclamação do Fluminense por uma falta no primeiro gol, né? Em cima do Germancano. Houve o toque, mas não era para o Cano cair, dar aquele escândalo todo lá, ficar no chão daquele jeito. E eu não acho que... Então, como não era para ele cair, não era para ser falta, né? Enfim, depois pegaram uma foto do calcanhar dele, né? Tipo assim, a falta foi em cima, né? Se fosse para dar a falta, seria porque o jogador do Vasco, Paulinho Paulo, botou os braços nas costas dele. Não vi chute nenhum. Então, não foi.
O Fluminense teve mais volume de jogo, mais finalizações e tal, mas o Vasco conseguiu se segurar. O Léo Jardim fez boas defesas também. Grande vitória e o Vasco ainda está na zona de rebaixamento, mas a mudança de postura é incrível e eu estou confiante que o Vasco vai sair dessa situação. O Fluminense, se tivesse vencido, chegaria próximo, né, ao pelotão de cima, ele pularia para terceiro lugar, mas perdeu e continua ali na mesma posição basicamente. O Botafogo, líder do campeonato, esse foi o último jogo da rodada. O Botafogo foi até Minas Gerais enfrentar o Atlético Mineiro na nova Arena MRV, com um gramado muito ruim, embora o Filipão tenha dito que o gramado estava maravilhoso, né? Se fosse o Atlético perdendo fora de casa, ele ia chiar contra o gramado, né? Mas como ele ganhou e é a casa do Atlético, o gramado tá ótimo. Enfim, não era o tapetinho, né? Que inclusive dessa vez deu sorte, foi pro Vasco, o tapetinho do Botafogo, né? O jogo foi lá no Newton Santos, eu não comentei antes. O Atlético ganhou de 1-0, o gol marcado pelo Paulinho, que está fazendo todos os gols do Atlético no campeonato nas últimas rodadas, é incrível. O Galo estava sem o Hulk, que forçou o cartão ali na partida contra o Atlético Paranaense, quis fugir do jogo e sem ele o Galo ganhou. Linda assistência do Pedrinho também para o gol do Paulinho. Um belíssimo gol do Atlético Mineiro, que teve boas oportunidades, ao meu ver jogou melhor que o Botafogo. O Botafogo foi muito mal. As estatísticas mostram isso, o Botafogo não deu um chute no gol, né? Apesar de ter marcado um gol mal anulado, que aí entra na mesma seara, né? Na mesma situação do que foi o jogo do Vasco com o Palmeiras na rodada 21. Que teve o gol anulado do Paulinho Paula, sendo que houve impedimento na origem da jogada, e naquele jogo do Vasco não dá para saber se houve ou não, né? Porque a linha não é muito clara. Mas vamos supor que tenha acontecido, né? No caso do Botafogo, realmente houve impedimento no início da jogada, só que o zagueiro recua a bola para trás, no zagueiro do Atlético. Então já é outra jogada, gol legal do Diego Costa. Mas seria incoerente, né, da parte da CBF, que não assumiu o erro no gol anulado do Vasco, validar esse gol do Botafogo, né? E aí os botafoguenses, né, o próprio técnico Bruno Lage, o André Mazuca, o diretor de futebol, estão falando, né, que é bom pro campeonato, que o Palmeiras chegue perto, né, que tal. Antes era o Palmeiras que estava reclamando do sistema, que não queria que o Palmeiras ganhasse 2 campeonatos seguidos. Agora a história já é outra, né? Enfim, futebol brasileiro. O Botafogo não merecia ganhar, não merecia nem empatar, mas fez um gol e o gol devia ser validado. Não foi, assim como não foi aquele do Vasco, né? Enfim, a arbitragem precisa mudar e definir melhor os seus critérios, né? Agora, vitória importante para o Atlético Mineiro. Quem sabe sonhar com uma vaga na Libertadores. O Botafogo segue na liderança, mas essa vantagem diminui bastante, né? Consideravelmente. De 11 pontos cai para 7, a vantagem que já chegou está em 13, agora é só 7 pontos de diferença. A classificação está assim, então. Ó. Botafogo na liderança com 51 pontos, Palmeiras em segundo com 44. O Grêmio é o terceiro colocado com 39, a mesma pontuação do Flamengo e do Bragantino. O Fluminense está em sexto com 38, o Atlético Paranaense em sétimo com 37, o Fortaleza em oitavo com 35, o Atlético Mineiro é o nono com 34, o Cuiabá é o décimo com 29, o Cruzeiro é o 11º com 29 também, o Internacional tem 29, o São Paulo tem 28, o Corinthians está em 14º com 26, o Bahia é o 15º com 25, o Goiás também tem 25, e dentro da zona de rebaixamento temos o Santos com 21, o Vasco com 20, o América Mineiro com 17 e o Coritiba com 14. Tiquinho Soares segue sendo artilheiro do campeonato com 13 gols. Ele que foi titular nessa partida contra o Atlético, né? Acabou de voltar de lesão e não concluiu a partida toda. Diego Costa entrou no segundo tempo, fez o gol, mas não valeu, né? Mas o Tiquinho é o artilheiro com 13 gols, o Vitor Roque o segundo com 11, o Davidson o terceiro com 9, empatado com o Paulinho do Atlético Mineiro, e o Marcos Leonardo fecha esse pelotão, né, dos 5 maiores artilheiros. 8 gols tem o Marcos Leonardo dos Santos, carregando o time nas costas, coitado. O líder de assistência segue sendo o Gerson, com 6, o Arrascaeta, o Hulk, o Lucas Evangelista e o Luizito Soares tem 5. É isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Então, se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Na próxima rodada ainda vai ser desse jeito, na outra eu volto a ser corte de live para facilitar minha vida. Valeu? Tamo junto.